tá bom? Vamos orar? Querido Pai do céu, a gente está com a Tua palavra aberta, nós estamos aqui com a Tua palavra aberta e a gente quer que o Senhor fale ao nosso coração. Fale ao nosso coração, Pai, por favor. Mostre aquilo que nós precisamos melhorar, indique o caminho. Nós confiamos no Senhor, Pai, por favor, nos incomode, nos tire da nossa zona de conforto. Nós pedimos a Tua presença conosco aqui nessa manhã, mas que o Teu Santo Espírito continue conosco na nossa semana, nos incomodando, nos tirando da zona de conforto, Pai, por favor. Nós oramos muito agradecidos por esse dia e por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Mateus 25, a partir do verso 14, traz o relato da parábola dos talentos. É uma história que talvez você já conheça. A gente vai estar revisando aqui, relembrando aqui, revivendo aqui. Não precisa fechar a Bíblia, a gente vai ficar aí, tá bom? Então só não se distraia aí, deixa a Bíblia aberta e a gente vai avançando junto. Se você olhar um pouquinho antes, você vai ver que a última coisa que vem antes do capítulo 25, verso 14, vem a história, qual que é a parábola que tem aí? Das 10 virgens, né? E esses dois capítulos, o capítulo 24 e o capítulo 25, eles fazem parte de um sermão escatológico de Jesus. O que é um sermão escatológico? É um sermão falando das coisas do fim. É Jesus falando sobre a segunda volta dele. Ele ainda estava em terra, mas está dizendo, gente, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e vai ser assim, vai ser assim. Então fiquem atentos, fiquem ligados. Eu estou falando para vocês antes de acontecer, para que quando aconteça, vocês se lembrem e vão lembrar que eu avisei vocês. Além disso, né, faz parte desse bloco. Mateus está indo para o final e essas histórias, elas acontecem poucos dias antes de Jesus ser traído, de Jesus ser crucificado, né? A gente não tem como saber certinho quantos dias, mas menos de um mês que Jesus contou essa história e que ele foi vendido, foi traído, foi crucificado, né? Foi traído por Judas, tá? E aí a gente chega no capítulo 25 e agora o verso 14 e diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Eu lembro que quando a minha mãe saía de casa para fazer qualquer coisa, né, fora de casa, ela deixava uma lista de tarefas para que eu e meu irmão fizéssemos. Acontecia isso na tua casa também? E ela dizia assim: William, você vai fazer isso, isso, isso e isso. Tiago, nome do meu irmão, você vai fazer isso, isso e isso. Quando eu voltar, eu quero as coisas prontas. O que a gente fazia como criança? Tudo menos o que ela tinha dito para fazer. E a gente estimava, não, a mãe disse que ia em tal lugar e tal lugar. Ela vai demorar bastante, então a gente vai brincar, a gente vai curtir. E um pouco antes de a mãe chegar, a gente meio que calculava assim mais ou menos o horário que a mãe ia chegar, a gente vai começar a fazer as coisas. Eu acho que praticamente todas as vezes que a minha mãe voltou, nós estávamos terminando as atividades que ela tinha deixado para nós no início do dia. É natural nosso, a gente vai deixando para depois. Eu não sei, eu acho que não era o único. Pela fisionomia de vocês aí, eu percebi que eu não era o único a fazer assim. Nós temos a tendência de deixar as coisas para a última hora, mas tem duas pessoas aqui dentro dessa história que eles não fazem assim, e a gente já vai ver a história deles. Esse dono desses bens, ele sai para uma viagem distante. Então, quando você vai para uma viagem distante, naquela época, a tendência a você pensar e calculando a rota, né, é que você não tinha nem previsão de data de volta. Você nem sabia se você voltaria e você não tinha previsão de dizer assim, tal dia eu estou de volta. Não tinha passagem comprada, né, embarque, check-in, não tinha nada disso. Então, eu estou indo, vou deixar os meus bens aqui com vocês, a gente vai ver agora que ele confiou os bens, e eu não sei quando eu volto, mas eu vou voltar e eu vou deixar vocês cuidando dessas coisas, desses bens. Só que quando a gente sai de viagem, outro dia a gente foi viajar e eu precisei deixar a chave da casa com alguém. Você deixa a chave da sua casa com qualquer pessoa, que você não confie, por exemplo? Não, você vai deixar a chave ou os bens a cuidado de pessoas que você confia, que você conhece, ou o seu cachorrinho, o seu gatinho, o seu passarinho, enfim, o seu peixinho. Você está saindo de casa de férias, você toma as provisões, o cuidado para que isso seja atendido, seja cuidado. E não acontece diferente com esse homem. Verso 15 agora, diz a parábola então que para um ele deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1.
e deu a cada um, isso aqui é bem importante, conforme as suas respectivas capacidades. Então, o que ganhou 5, ele tinha capacidade de cuidar de 5, o que ganhou 2 tinha capacidade de cuidar de 2, e o que tinha 1 tinha capacidade de cuidar de 1. E em seguida, partiu viagem. Então, ele confiava, entregou e foi. Embora possam haver algumas variações, só para você entender o que é um talento. É um peso de medida ou monetário. É um peso, é um peso de peso mesmo, tá? Mais ou menos 35 quilos, mas era também a maior moeda, digamos assim, a nossa nota de 200. Vamos tentar colocar assim na nossa realidade, tá? E um talento equivaliam a 6.000 denários. Então, eu vou tentar ir devagar aqui para vocês entenderem. Um talento era igual a 6.000 denários. E um denário equivalia a uma diária de um trabalhador. Beleza? Então, um talento correspondia a 6.000 dias de trabalho. Beleza? Se a gente entender que eles eram judeus, e a gente que é adventista, 6 dias trabalharás, e tem um dia que a gente não trabalha. Se nós trabalhássemos mais ou menos 6 dias por semana durante o ano, nós teríamos então 20 anos de trabalho. Se você fazer as contas aí, é 20 anos de trabalho. Então, esse que recebeu um talento, que recebeu menos, ele recebeu muito dinheiro. Eu fiz uma conta rápida. Se a gente colocasse aí uma média de R$150 por diária de trabalho, vezes 6.000 diárias de trabalho, você vai ter R$900 mil. Bastante, né? Eu vi que a Fernanda aqui falou hoje sobre pessoas que ganham muito dinheiro e daqui a pouco já não tem mais nada na escola sabatina, né? O que você faria hoje se você recebesse R$900 mil? Esse foi o que menos recebeu. Daí teve outro que recebeu 1.800.000, e teve um outro ainda que recebeu 5 talentos, ele recebeu 4,5 milhões. Gente, esse homem era muito rico, ele tinha mais ou menos 7 milhões de reais. Se nós fôssemos colocar na nossa matemática hoje, ele era um milionário. Ele tinha mais ou menos 160 anos de trabalho acumulado. Esse dono dos bens entregou 5 para um, entregou 2 para outro e 1 para outro. Ele podia ficar sem trabalhar 160 anos. Eu não sei se ele ia viver 160 anos, mas os filhos deles não precisariam trabalhar. O filho do filho e o filho do filho do filho também ainda não precisaria trabalhar. E ele confia esses bens, esse talento, na mão de cada um. Ele era muito rico. E isso, se a gente for olhar hoje, esses dias a lição trouxe uma informação importante, que apenas 9% do dinheiro ou dos bens das pessoas são líquidos. Vocês viram isso na lição? Então imagina, se ele tinha 7 milhões, se ele tinha 7 milhões em dinheiro, tudo em nota de 200, se ele tinha 7 milhões, tudo em nota de 200, imagina os bens e as outras coisas que ele tinha. Então ele era muito rico. Então ele confia esses bens a esses servos, a essas pessoas. Antes de viajar, ele confia 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para o outro. Ele conhecia os servos, ele confia os bens aos servos. Mas o que hoje, podem ser os nossos talentos? Será que existem talentos que a gente recebe de um Senhor que diz que daqui a pouco volta e vai levar a gente, e vai trazer a recompensa para a gente? Hoje os talentos, eles podem ser o nosso intelecto, as nossas propriedades, o nosso dinheiro, o nosso tempo, a nossa força, a nossa fala, a nossa influência, a nossa saúde e a nossa simpatia. Eu podia ficar falando aqui um monte de coisa, mas todos nós aqui hoje, assim, sem exceção, todos nós temos algum talento. Todos nós temos algum talento. Deus te confiou no mínimo um talento. Ele te deu no mínimo um talento. O que você vai fazer com esse talento, ou o que você está fazendo com esse talento, é a ideia da nossa conversa aqui hoje. Mas todos nós recebemos de Deus pelo menos um talento. Pelo menos um talento todos nós temos. E a história continua, verso 16, o que havia recebido 5 talentos, sai imediatamente. Ele não ficou esperando, vou levar o rapaz lá no aeroporto, o chefe, vou dar tchau para ele, me despedir, vou aproveitar essa semana de férias que eu vou trabalhar bastante nos próximos dias. Imediatamente ele pega esses 5 talentos que ele recebe, aplica esses talentos e ele já ganha mais 5 talentos. A Bíblia aqui não está falando quanto tempo ele levou para duplicar, para fazer vezes 2 esse valor que ele recebeu. E da mesma coisa acontece com o que tinha recebido 2 talentos. Ele também recebe os 2 talentos
e já em seguida multiplica esses dois talentos. Eles sentiram a responsabilidade e se atracaram no trabalho. A ideia aqui do verbo aplicar é que eles correram algum risco, não é uma aplicação simples assim, não é que ele foi lá e botou no banco. Ele correu um risco aplicando esse dinheiro, investindo esse dinheiro. E para aqueles que investem, sabe que quanto maior o rendimento, maior o risco. Imagina, para você receber um rendimento de 100%, você coloca 2 e ganha 4. É um risco grande isso, né? Eu não sei se você sabe, mas se você colocasse hoje 1 milhão na poupança, tá? Vamos falar da poupança. Você levaria mais ou menos 15 anos para ter esse valor duplicado, tá? Mais ou menos, tá? Os matemáticos, pastor, talvez eu acho que podia ser 13, mas eu estou arredondando aqui, tá? Mais ou menos uns 15 anos para você duplicar 1 milhão. Se você colocasse hoje na poupança, você levaria 15 anos, mais ou menos, para duplicar esse valor. E esses servos recebem o valor e já saem para investir, para aplicar. O dom, queridos, o talento, ele vem de Deus, mas a capacidade de desenvolver esses dons, esses talentos, pertencem a quem? Pertence a nós. Na missão, por exemplo, né, a gente foi lá fazer blocos de tijolo. Gente, o primeiro dia foi um desastre. A gente tinha uma meta de fazer 200 blocos de concreto por dia. O primeiro dia foi quantos? Eu acho que foi 115 ou 116. No primeiro dia foi um fracasso. Por quê? Alguém ali sabia fazer bloco algum dia? Tinha feito bloco algum dia? Não. Mas no segundo dia falando, não, nós vamos dividir a equipe aqui, vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito, vamos andar, tal. No segundo dia foi quando a gente bateu a meta, batendo massa no braço, fizemos 216 blocos de concreto. Porque a gente começou a aprimorar o talento que a gente tinha que desenvolver. Pô, a gente tem que fazer bloco. Vamos fazer o quê? Vamos esperar que o bloco se fazer sozinho? Não ia acontecer. Então Deus, ele concede talentos, dons para a gente. E vai depender de nós como nós vamos lidar com isso e desenvolvermos esses dons e esses talentos. A responsabilidade, queridos, ela vem de acordo com as nossas capacidades. O que você é bom de fazer? O que você sabe fazer bem feito? Deus vai te dar responsabilidades de acordo com isso. E o que você tem feito com os seus dons? O que você tem feito com os seus talentos? Você tem feito o máximo possível ou o mínimo necessário? Numa igreja grande assim, tipo a Central, né? É tão fácil se esconder, é tão fácil não fazer nada, mas também tem tanto trabalho para fazer, é só você querer. Duvido que você chegar para qualquer ministério aí, vamos pegar a transmissão aqui, por exemplo, chega para o Lucas ali, ô Lucas, eu quero participar do ministério da transmissão. Duvido que o Lucas vai dizer assim, poxa vida, acho que não vai dar, tem muita gente já participando. Ou se você chegar ali para o Daniel, líder do Ministério de Fotografia, ô Daniel, quero participar do Ministério de Fotografia, duvido que o Daniel vai dizer assim, rapaz, deixa para o ano que vem, porque tem muita gente já, a escala está tumultuada. Eu duvido que isso vai acontecer. É só você querer se envolver dentro das habilidades que você tem. A história continua, verso 18, mas o que havia recebido um talento saiu, o que ele fez? Cavou um buraco e enterrou. Cavou um buraco, enterrou, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ele recebeu o mínimo do máximo, e ficou com medo o mínimo do máximo por quê? Era a máxima medida. Ele recebeu o mínimo, do maior, mas ele ainda assim, acho que é muita responsabilidade para mim, é muita areia para o meu caminhãozinho, não vou dar conta, vou lá e vou enterrar. Se ele tivesse recebido 5 talentos, o que você acha que ele teria feito com 5 talentos? Mesma coisa, não teria feito nada diferente, porque o problema não estava na quantidade de talentos que ele recebeu, mas estava onde? Na mentalidade, lá no coração dele. O problema estava dentro dele. O problema não foi que ele gastou mal, ele não gastou mal, ele investiu errado. Ele não gastou mal nem investiu errado, ele não fez nada com o dinheiro, foi lá e enterrou o dinheiro. Se você olhar na internet, você vai achar várias histórias de várias pessoas. Eu assisti um dia no Fantástico, um senhor que tinha colocado muito dinheiro no colchão, morava no interior, não gostava de banco, não confiava em banco, e não chegou a notícia para ele onde ele morava que a moeda trocou, e ele perdeu todo o dinheiro. Anos depois, ele foi olhar, muito dinheiro, e ele não se deu conta de que botando dinheiro no colchão, eu não gosto de banco, não confio em banco, não sei o quê, acabou perdendo todo o dinheiro dele. Eu acho que eu já contei aqui uma experiência que eu tive com panelas enterradas, né, de ferro, achando que tinha ouro dentro.
Meu pai comprou um sítio, tinha um boato de que o dono do terreno tinha uma panela de ouro enterrada, e um dia a gente está plantando um pé de fruta lá, daqui a pouco eu e meu irmão lá, tentando cavar, e começa a dar um barulho de ferro no ferro, sabe? Pô, a gente está cavando na terra, começa a dar barulho de ferro no ferro, tem alguma coisa errada aí. A gente lembrou na hora do boato de que o antigo proprietário tinha uma panela de ouro. Eu falei, mano, achamos. E era um correndo mais rápido que o outro para ver quem que achava o ouro, né? A ilusão nossa foi quando a gente achou a panela e ela estava vazia. Alguém já tinha chegado antes da gente, né? Mas, gente, é uma sensação assim, foi aquela possibilidade de você achar uma riqueza do nada, né? Foi interessante, mas passou rápido e a gente não achou e continuamos aí do mesmo jeito que estava. Esse homem, ele pega esse tesouro, ele vai lá e enterra o tesouro. Ele não estava disposto a trabalhar, ele não estava disposto a correr riscos com esse valor que o mestre, que o senhor dele confia para ele. Talvez ele pensou que, vamos supor, acho que talvez o mestre nem vai voltar. Se ele voltar, e eu coloquei o dinheiro no banco, o dinheiro é dele, não é meu. Agora, se o mestre volta, ou se o mestre não volta, perdão, e o dinheiro está comigo, está enterrado, a hora que ele volta, o dinheiro é de quem? Ô patrão, perdi tudo, investi lá, deu errado. Talvez ele estava meio mal, até intencionado em esconder esse dinheiro, não colocar num banco, que ele podia ter feito isso, mas acabou não fazendo. Ele podia estar mais interessado, infelizmente, nos bens, nas coisas que o mestre estava disposto a dar, né, no talento que ele acabou recebendo, do que no regresso, né, no próprio mestre. E, gente, quão fácil é acontecer isso com você e comigo? Vamos ser sinceros. A gente ficar mais preocupado com as coisas que Deus pode fazer por você e por mim, do que no próprio Deus. A gente diz assim, não, Jesus, espera aí que eu quero casar, não volta ainda não, que eu preciso me formar. Não, segura um pouquinho que eu tenho que acabar de comprar aquela casa, eu quero comprar outra, eu preciso terminar aquilo, eu preciso fazer aquilo, eu tenho que viajar. Né? A gente às vezes, muito, infelizmente, nós pensamos mais no temporal, no aqui e agora, do que na eternidade. A gente pede para Jesus voltar, mas no nosso tempo. Nós até queremos que Ele volte, mas não hoje, porque a gente ainda tem coisas para fazer, porque a gente ainda tem coisas mal resolvidas, porque nós temos ainda coisas mal resolvidas. Verso 19, vem agora a continuação da história. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. Gente, eu lembro o acerto de contas de campanha de comportagem. Estava conversando aqui, agora há pouquinho, com a mãe do Carlos Gabriel, né? Pastor, ora pelo meu filho, está lá comportando, estou preocupada com ele. Falei, irmã, fica tranquilo, passar uns perrengues na vida de vez em quando faz bem, né? Pular umas refeições ali, estava falando com o Joxan agora há pouco ali, que o Joxan estava fazendo um jejum aí. Falei, não, faz bem, pastor, faz um jejumzinho de vez em quando aí, não faz mal não. Mas, gente, aquele acerto de campanha de comportagem era uma fila, você não viu o final da fila, né? Imagina, 80, 60, 90, 100 comportores para fazer um acerto. Duro era o líder, né? Porque ia ter que passar por tudo isso. Mas será que deu certo? Será que foi bem? Será que não foi bem? Deu tudo certo? Vai cair as entregas? Não vai? Eu tinha uma aflição com isso, né? A volta de Jesus, por mais distante que ela possa parecer para você e para mim hoje, queridos, por mais distante que a volta de Jesus pareça, ela é uma realidade, precisa ser uma realidade na nossa vida. Pode estar parecendo que Jesus foi e vai demorar para voltar, mas a volta dele precisa ser uma realidade na sua e na minha vida. Verso 20, agora até o 23, continua a história e diz: o que tinha recebido 5 talentos, trouxe então os 5 talentos e disse: Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco. Imagina, 5 talentos era pouco, gente. Imagina o tanto que esse homem tinha para ele dizer assim, você foi fiel no pouco, eu te dei 5 talentos. Eu te dei 4,5 milhões de reais, e você foi fiel no pouco. Imagina, Jodiclei, te dei 4,5 milhões, você foi fiel no pouco, Jodiclei, agora eu vou te dar muito na tua mão para você cuidar. A gente muitas vezes limita o nosso Deus. A gente se contenta com as migalhas. E o texto continua: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. Amém? Duplicou, prosperou. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2.
O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Vocês perceberam alguma diferença aqui entre as duas declarações que o Senhor faz para os servos? Qual foi o elogio que o que recebeu 5 recebeu? Foi igual o do 2 ou foi diferente? Vocês olharam aí? Perceberam alguma diferença? Tem diferença nos elogios? Olha o que é o elogio que o que recebe 5 talentos tem e o que recebe 2 talentos. Quais são os elogios? São os mesmos. Porque o mestre não estava preocupado na quantidade de tesouro confiado, mas na quantidade ou na qualidade da administração desses tesouros. Ele não podia cobrar que o que recebeu 5 tivesse duplicado e tivesse agora 10 em suas mãos. Ele não podia fazer isso porque ele tinha limitações. Mas ele pode dizer assim para o que tinha 2: e aí, como é que foi lá? Deu tudo certo? Então aqui está mais 2, está de volta. Poucas coisas lhes foram confiadas, agora eles teriam domínio sobre muitas coisas. A ideia aqui ainda, quando ele diz agora entra no gozo do teu Senhor, ou na alegria do teu Senhor, dá a ideia de que ele não é mais servo, ele não é mais escravo agora, ele está sendo promovido. Então, mais do que o sucesso financeiro, eles estavam preocupados, eles estavam recebendo agora na realidade uma condecoração, uma premiação por aquilo que eles tinham vivido. Ambos são elogiados da mesma maneira, os mesmos elogios são direcionados para os dois, não tem diferença de elogios, são os mesmos elogios, e a recompensa também era a mesma. Não era a porção que fazia diferença, mas a proporção que fazia. Não era a porção, eu te dei 2, mas a proporção do cuidado, do zelo para com aquilo que eles haviam recebido. E o verso 24, por fim, veio que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. É como se ele estivesse dizendo assim: eu sabia que era impossível trabalhar contigo, eu não ia conseguir te agradar nunca. Por isso eu fui lá e enterrei os talentos que você me deu. Ele ainda diz que o patrão colhe onde não planta, dá uma ideia de que o patrão está sendo um explorador, está tirando, enfim, fazendo mal para eles. E não é essa a ideia, que o patrão queria. Porque olha, o outro lado, os outros 2, quando eles recebem a recompensa, o que eles acabam falando, o que ele fala para eles mostra completamente diferente disso. Ele não fez algo contra, mas ele não fez nada a favor. Eu acho que esse é o principal problema nosso hoje, como cristãos. A gente pode até não fazer nada errado, mas se nós, como cristãos, não estamos fazendo nada a favor, a gente não está ajudando. E a gente muitas vezes acaba, além de não atrapalhar, além de não ajudar, a gente acaba atrapalhando. O problema, repito, o problema não é que muitas vezes nós não fazemos nada, o problema é que nós não fazemos nada, não é a gente não fazer alguma coisa, a gente ficar preocupado ali, angustiado, nervoso, vou fazer, não vou, posso, não posso, vou, não vou, tenho ou não tenho. É que muitas vezes aí não é que a gente faz errado, é que a gente não faz nada. Então, arrisque. Eu não sei qual que é o meu dom, não sei o que Deus está querendo de mim. Vamos arriscar, vamos tentar. Inclusive, fique aqui o convite. Nós vamos ter mais ou menos uma vez por mês, nós vamos ter entregas de marmitas. E a gente estava fazendo só entre a classe dos jovens e estava ficando pesado, porque são 200, 300 marmitas para fazer. E o povo gosta de ganhar comida boa, então você tem que fazer comida boa. E dá trabalho fazer 300 marmitas. E a gente está falando, não, falei com o Derek, que assumiu a escola sabatina aí dos adultos, falei: Derek, vamos abrir aí para mais classes participarem. Não pode ser só o jovem fazer missão, não pode ser só os adolescentes fazendo missão. Eu acho que até fica meio envergonhado os adultos, Vem um monte de adolescente jovem fazendo missão, e aí o que os adultos têm feito? O que os mais experientes têm feito? Ah, pastor, mas eu não tenho pique. Então ajuda de alguma forma. Manda um piquezinho aí que ajuda, Os jovens ficam felizes da vida. Teve uns aí que passaram um sufoco para ir na missão. Então tem uns que nem acabaram de pagar ainda. E já tem outra para ir, e eles ficam se coçando: pastor, e agora como é que eu vou fazer? Eu quero ir, mas e aí tem Guaciara para ir, que inclusive já acabou as vagas, não tem mais vaga para ninguém. Pastor, mas agora tem Guaciara e tem missão, e o dinheiro é curto, porque os caras não têm trabalho. Então ajuda de alguma forma, se envolva de alguma forma. Amém, Eu vi um amém de um jovem fervoroso aí. Eu vi um amém de um jovem fervoroso aí. Gente, precisamos ir para o final. Ele tinha tudo, mas não usava nada. O cara tinha 1 talento.
Ele tinha muita grana, 900 mil reais, se a gente olhar para o lado monetário, ele tinha tudo, mas não fez nada. E quantos de nós aqui dentro da igreja, nós temos de tudo, temos bons talentos, temos dons, temos capacidades, temos recurso, temos amigos, temos família, a gente tem de tudo, e o que a gente tem feito? Será que a gente está enterrando o nosso talento? Será que você está enterrando o seu talento? Será que eu corro o risco de estar enterrando o meu talento? E achando que está tudo certo. No dia do acerto de contas é só dizer que não deu. Infelizmente, não rendeu nada. Sim, você não fez nada, não usou nada, vai entregar o quê? Vai entregar o rendimento de quê? A gente esquece que 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 0 é 0, não tem milagre, gente. Não tem como ser diferente disso. Se você não está fazendo nada, se você e eu não estamos fazendo nada com aquilo que Deus nos concedeu, Deus não vai dar mais coisas para você. Deus não vai te abençoar mais, Deus não vai te dar mais talentos, Deus não vai te dar mais recursos. E se você não está fazendo nada para Deus e está dando tudo certo para a sua vida, eu acho que não é Deus que está te abençoando. Eu acho que essa bênção que você está achando que está vindo de Deus, na real não é tão assim de Deus não. Então se envolva, participe das coisas, desenvolva os seus dons, os seus talentos. É o que Deus espera de você. Imagina aquele rapaz olhando e falando, é muito trabalho para pouco dinheiro. Esse aí ganhou 5, ele vai fazer a parte dele e minha. Eu ganhei pouco, ganhei só um talento, não vou fazer nada com isso. Onde será que a gente tem escondido os nossos talentos? Onde você tem escondido os seus talentos? O problema é que muitas vezes a gente não faz nada para Deus, e pouco faz às vezes para a gente acaba fazendo muito para os outros. Nós acabamos fazendo muito para os outros, para o chefe, para o trabalho, para o dinheiro, mas para o avanço da obra a gente acaba fazendo quase nada. A Clariane fez um desafio. Cadê o doutor Elnio? Eu vi ele por aqui. Está ali, achei. Doutor Elnio e a Dilza. A Clariane fez um desafio para a gente lá na missão. No primeiro dia ela falou assim, gente, o desafio da missão é não dizer não. Falei, pronto, deu ruim. Não podia dizer não. Você pode lavar o prato para mim? A gurizada abusava, né? Estava na fila gigante para lavar prato. Pode lavar o prato para mim? Não pode dizer não. Eu vou falar o quê? Tá bom, posso lavar. E tinha gente com uma pilha de prato desse tamanho. Pode carregar esse saco de cimento para mim? Posso, né? Fazer o que não posso dizer não. O desafio era não dizer não. O que será que aconteceria se nós aqui trouxéssemos essa realidade da missão para a nossa vida? Para a nossa vida aqui na igreja, para a nossa vida em casa, no trabalho com Deus, e diz assim, o negócio é não dizer não. Pediu para eu pregar, eu vou. Pediu para eu participar, eu vou. E a gente tinha uma escala, né? Eu olhei para o Erlon aqui e lembrei, Erlon, você faz o louvor? Pastor, tem certeza? Falei, tenho. Então vou fazer o louvor. Fulano, cuida da recepção, bora lá. Vamos lá fazer história para as crianças, vamos. Hoje é você no bloco. Ixi, hoje é você lá nos blocos, bater massa lá e tal. E gente, o desafio era não dizer não. Como seria a realidade da nossa igreja, da nossa comunidade, nossa família aqui, se nós não disséssemos não? Quando Deus pedisse algo para cada um de nós falássemos, Senhor, amém, estou indo. Tem que ir, vamos então. Depois você pergunta, né? Vamos, é tipo Abraão, Senhor, depois eu mostro, vamos, só vem. Achei algumas citações de Ellen White assim que me dói o coração, sabe? Vou ler 2 aqui. Os que nada fazem emudecerão nesse dia. Que dia? O dia do acerto de contas. Eles verão o pecado de sua negligência, privaram a Deus o serviço de toda uma vida. A ninguém influenciaram para o bem, não levaram uma pessoa a Jesus. Sentiam-se contentes em nada fazer pelo Mestre, e não tem nenhuma recompensa senão a perdição eterna. Gente, a recompensa de quem não faz nada é nada. Você está querendo ganhar tudo sem fazer nada? Não existe isso, inclusive dentro da fé. Pastor, mas a salvação não é pelas obras. Você está certo, concordo com você. A salvação não é pelas obras, mas as nossas obras são evidências de que a gente já foi salvo. A gente sabe disso. O texto continua, perecem com os ímpios, embora professassem seguir a Cristo. Ou seja, se você tem talentos, se você tem dons, e você não está usando, você não vai ser salvo, meu querido. Você não vai para o céu, não existe céu para você. Outra citação aqui ainda, que em cada igreja, ou que em toda igreja, sejam feitos esforços para despertar os que nada estão fazendo. E gente, hoje é esse dia do despertamento aqui, entendeu?
Se você, não, mas eu acho que é um próximo culto eu vou fazer alguma coisa. Não, hoje é esse dia para você e para mim. É hoje, é agora. Tá? E aí diz que Deus faça essas pessoas reconhecerem que delas exigirá o único talento com juros. Não é só chegar lá, o Senhor está aqui, enterrei, está aqui de volta. Deus vai cobrar com juros de cada um de nós. E a nossa responsabilidade de cuidarmos desses dons e desses talentos que Deus concedeu a cada um de nós. E que se negligenciarem ganhar outros talentos, além daquele, sofrerão a perda desse talento e da própria salvação. Ou seja, se você não está fazendo nada por ninguém, se você não está ajudando na pregação do Evangelho, se você não está envolvido em um ministério, se você só vem na igreja, assiste o culto e vai embora, não vem quarta, não vem domingo, não se preocupa, não pergunta se precisa de ajuda, não é um cristão proativo, meu querido, eu acho que a gente não se vê no céu. É dura a mensagem, mas é a realidade. É dura a realidade, se a gente não está se envolvendo de alguma forma, se você não está fazendo alguma coisa para o avanço do Evangelho, para a pregação, fazendo bem para as pessoas, não tem céu para você e para mim. Eu me incluo nessa categoria. O que você vai fazer depois de hoje, aí é você e Deus. Eu não sei, o meu desafio primeiro é viver o que eu estou pregando, que esse é o meu primeiro desafio. Eu colocar em prática o que eu estou pregando aqui hoje. E segundo, eu pregar, eu estou fazendo isso aqui. Então, a minha consciência diante de Deus está tranquila. Agora é você e Deus. Mas sem fazer nada, não existe. Uma outra citação de Ellen White, parafraseando, ela fala assim, ó, do mesmo jeito que tem um lugar para você no céu, Deus tem um lugar para você na terra. Ah, Deus está preparando mansões celestiais, coisa linda. Sim, excelente, muito lindo. Mas assim como Ele tem um lugar para você lá no céu, Ele tem um lugar para você aqui na terra. E aí, onde é que você está nesse lugar aí? Por último, o último trecho de versos que a gente vai ler, o verso 26. O Senhor respondeu, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem, vai ser tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Gente, parece que o mestre aqui, o dono, o proprietário, pegou pesado. Mas, gente, a regra estava clara. Ele foi claro com tudo isso. Queridos, se nós não entendermos isso hoje, e desculpa, a mensagem é meio dura, assim, é pesada, mas a gente precisa ouvir isso. Porque a gente tem a tendência de entrar numa comodidade, de entrar numa mornidão, numa tranquilidade, que está tudo bem, está tudo dando certo, está tudo tão bom, Deus tem abençoado tanto, que a gente começa a usar as bênçãos só com quem? Só com a gente. Você começa a usar suas bênçãos só com você não se preocupa com o próximo. Você não está disposto a pagar para ir numa missão, você não está disposto a sacrificar suas férias para fazer missão, você não está disposto a sacrificar as férias da família. Ah, mas a gente comprou passagem para os Estados Unidos. Falei, legal, vai para a Disney então. Uhum. Tem gente que faz isso, e tem problema em passear com a família? Não, o que tem problema é só passear e não servir a Deus com a família. Esse é o problema. Não tem problema você ir para a praia, você passear, você ir para o exterior, não tem problema, gente, você pode fazer, todo ano se você quiser, você pode fazer isso aí. O problema é quando a gente só faz isso, é quando a gente não pensa no próximo, é quando a gente não olha para o lado e olha as necessidades das pessoas. O problema, gente, é que esse cidadão de um talento, ele não praticou mal, ele não fez errado, ele só não fez o bem. E Tiago fala, aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, está pecando. Se a gente sabe o que tem que fazer e não está fazendo, se você sabe o que tem que ser feito e não está fazendo, você está pecando. Isso para todas as áreas da vida, isso vale para tudo. O que falta para a igreja hoje, para os jovens hoje, para os adolescentes, para os adultos, para os idosos, não é a gente saber novas verdades, não é você saber coisas, não é uma revelação aqui que Deus mandou. Gente, tem tanta coisa que Deus já revelou que nós não estamos vivendo. O desafio é nós colocarmos em prática aquilo que nós já sabemos, que Deus já revelou, e esse é o desafio. O servo perverso é inútil, porque ele não consegue fazer nada com os talentos que Deus dá para ele. O pior é que o mestre confia no servo. Se ele não confiasse, ele não entregaria. Mais duas citações de Ellen White. Que revelações se farão no dia do juízo? Verificar-se-á que muitos dos que se dizem cristãos não têm sido servos de Deus, mas de si mesmos. Será que você é servo de Deus mesmo? Você está dizendo que você é cristão, que você é adventista, que tal, aquele negócio todo. Mas será que você é isso tudo aí mesmo?
Será que você é isso tudo aí mesmo? Não terão desculpas para dar quando os registros celestes se abrirem, revelando-lhes a evidente negligência. Queridos, nada do que você tem, nada do que eu tenho é nosso, nada. A nossa vida, a nossa casa, os nossos recursos, os nossos dons, os nossos talentos, o nosso dinheiro, o nosso tempo, a nossa vida, nada do que nós temos é nosso. Você diz amém para isso? Nada do que a gente tem é nosso, amém? A lição está falando disso. E como é que você está administrando os dons e os talentos que Deus te deu? Você tem gastado só com você, apenas com você, com seus próprios interesses. Você está vivendo uma vida egoísta. Você acha que vai ter futuro essa vida que você está levando? Desculpa, eu não devo generalizar aqui, né? Tem gente que deve estar fazendo bem, ou pelo menos se esforçando para fazer o bem. Amém, louvado seja Deus por isso. Mas não desista e não confie em você mesmo. Já estou acomodado, já está tranquilo, não preciso fazer mais. Aí é que começa a desgraça, gente. Aí é que começa a nossa ruína, quando a gente acha que está tudo certo, mas no final das contas está tudo errado. O que seremos no céu é o reflexo do que somos agora, no caráter e no serviço sagrado. Ellen White fala isso. Não vai, no céu eu vou separar tempo 100% para Deus. Não existe isso, não tem como isso. No céu você vai ser o que você está sendo agora. Não vai ter transformação no céu, na viagem, né? No meio do caminho Jesus transforma. Não tem. Brother, é aqui e agora, entendeu? Não tem meio do caminho. 7 dias para o céu, nós viajamos ali, aí Deus faz a transformação. Não, a transformação é aqui e agora. E eu preciso disso, eu sou o primeiro a precisar disso. Queridos, indo para o apelo. Deus não faz empréstimo, Deus faz investimento. Tá bom? Deus não está te emprestando, me paga aí depois aí. Não, Deus faz investimento e Ele vai cobrar de você com juros. Deus não te faz empréstimo na parceria, na camaradagem. Ele vai cobrar e vai cobrar com juros. Se prepare então, se organize, ore a respeito disso. Ele não espera que você faça aquilo que não é a sua praia, aquilo que não é você. Ele quer que você use os seus dons e os seus talentos. Ele quer que, sendo você, quem você é, do jeito que você é, você seja bênção. Ele não espera que você faça o que você não sabe fazer, mas o que você pode fazer, isso Ele vai cobrar de você. Ele espera restituição com base no que você tem, e não naquilo que você não tem. Não fica olhando para o lado, mas eu queria tanto o dom do irmão lá, o talento dele. Não, olha para o que você tem. Deus vai cobrar com base no que você tem, não no que o seu irmão tem. Deus vai cobrar em você. E você não vai receber mais se não cuidar do que você tem hoje. Só recebeu mais talentos para cuidar quem cuidou bem, recebeu mais. Aquele que não cuidou bem, o que aconteceu? Perdeu utilidade. Esse é o grande pecado do professo povo de Deus. Ellen White falando: servem a si mesmos e servem ao mundo. Podem ter o nome de financistas sagazes e de êxito, mas negligenciam aumentar pelo uso os talentos que Deus lhes deu. Você pode fazer muitas aplicações, você pode ter muitas casas, apartamentos, investimentos, você pode ter de tudo. Se você não está multiplicando os dons e os talentos que Deus te concedeu, não está valendo de nada, não está valendo a pena. Não está valendo a pena. Eu não sei em que situação da vida você está aí. Se você está investindo os seus dons e seus talentos para a honra e glória do Evangelho, se você está gastando o seu tempo, o seu dinheiro, os seus recursos, a sua influência, a sua voz, tudo que você tem, tudo que você é para a pregação do Evangelho, mas não dá para continuar de boa, não dá para continuar assim, só assistindo na passividade. Deus não espera isso de você. Queridos, que desafio, né? Que desafio a gente chegar aqui na igreja hoje. Você chegou na igreja hoje talvez buscando uma outra mensagem de conforto, consolo, de amparo. Queria um afago, né? Queria um cafuné. Você queria um cafuné, né? Levou chute na canela, levou tapa na cara, levou cascudo. E gente, e a igreja também não serve para isso? E esse momento aqui também não é para isso? A gente só quer vir aqui e ficar de boa. Pô, o louvor foi legal, poxa vida, não foi tão legal. A recepção estava ruim hoje. Não gostei
da cor da gravata do pastor. Oh, não foi o pastor André que pregou hoje, foi o pastor Branga. Poxa vida, eu queria o pastor André. Oh, o pastor Branga não está usando a gravata borboleta que o pastor André usa. Eu queria a gravatinha borboleta. Você fica olhando para as coisas que não importam. Quanto aquilo que é de fato importante você está deixando passar. Eu posso estar deixando passar algumas coisas. Não espere a oportunidade, queridos. Crie a oportunidade para usar os seus talentos. Eu vou orar. Se alguém vier falar comigo, eu vou fazer alguma coisa. Não espera isso. Tome iniciativa, faça alguma coisa. Tinha tanta coisa para falar ainda, gente. Resumindo aqui, vamos acabar logo esse negócio, porque não adianta ficar batendo em cachorro morto, né? E eu sou o pior deles, gente. Eu sou o pior deles. Gente, como é que nós vamos chegar? Como é que você e eu vamos chegar no dia de Jesus voltar? Como é que nós vamos chegar e olhar para Jesus de mão vazia e dizer assim: Senhor, desculpa aí, enterrei meu talento. Você vai ter coragem de fazer isso? Você vai ter coragem mesmo de dizer: Jesus, foi mal aí, mas não deu, sabe? Pô, a faculdade, o casamento, os filhos, o trabalho. Pô, não deu, foi mal aí. Ei, José, fazer o quê, né? Não vou fazer milagre, você vai receber pelo que você fez. Em qual banco você tem colocado os seus talentos? Aonde você tem investido os seus talentos, os recursos que Deus tem colocado nas tuas mãos? Os seus vizinhos, a sua influência que você tem, que você é, aonde está indo tudo isso? Deus vai pedir conta. Deus vai pedir conta para mim, Deus vai pedir conta para você. O que a gente vai responder? Senhor, desculpa, enterrei, não usei, fiz errado, não deu tempo. Qual vai ser a desculpinha esfarrapada que a gente vai usar? E não adianta começar a pensar desculpa desde agora, que não vai mudar muita coisa. A gente vai ouvir agora uma música. A Gil e o Ali vão cantar. Essa música fala de onde a gente tem colocado os nossos tesouros, aonde a gente tem investido aquilo que Deus nos confia, aquilo que Deus nos concede. Tem um tesouro maior do que as coisas dessa terra. Tem um tesouro que vai além das coisas desse mundo. E infelizmente talvez você e eu estejamos perdendo, porque a gente se preocupa com coisas que a gente não deveria se preocupar. Porque a gente coloca tempo, dinheiro, a nossa vida em coisas que não levam a lugar nenhum. Cante essa música junto com a Gil. Enquanto ela vai cantar, cante aí você também, é uma oração. Senhor, me ajuda, eu quero viver isso, quero praticar isso. Pela tua graça, não vai dar certo, mas eu preciso da tua ajuda. Onde quer que seja que escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem
Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lemos e o seguimos, aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até morrer. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro. Cristo é meu tesouro até eu morrer. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Querido Pai do céu, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela bênção da vida, pelos talentos, dons, habilidades, capacidades que recebemos, Pai. Nós não queremos chegar naquele grande dia de mãos vazias. Nós queremos poder entregar para o Senhor os juros, né, os frutos do nosso trabalho, Pai. Nos ajude a não nos esquecermos disso, Pai. Por favor, nós queremos estar com o coração entregue nas Tuas mãos. Nós queremos estar a cada dia fazendo a Tua vontade. Perdoe os nossos pecados, Pai. Por favor, nos ajude a sermos mais dependentes do Senhor. A perguntarmos para o Senhor o que o Senhor quer que a gente faça. A dependermos de Ti, de fato, Pai, de verdade, a cada dia da nossa vida. Que os nossos recursos, os nossos talentos, nosso dinheiro, nosso tempo, a nossa vida, Pai, não sejam desperdiçados, Pai. Que a gente não desperdice cada um desses talentos, dessas habilidades, desses dons que o Senhor nos concedeu. Que a gente saia daqui com as decisões, com os puxões de orelha que o Senhor nos deu hoje, que nós saímos daqui, Pai, focados em resolver isso. Nos ajude, Pai, por favor. Nós oramos muito agradecidos, em nome de Jesus, amém. Feliz sábado, Deus te abençoe. Amanhã temos o culto aqui às 19h30.